Olá, tudo bom com você? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o sentimento de ciúme. Se você já sentiu ciúme em algum momento da sua vida, dentro das suas relações amorosas, se esse ciúme já foi prejudicial ou até mesmo fez com que ela chegasse ao fim, esse vídeo foi feito para você. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum dos vídeos do meu canal, porque eu vou estar trabalhando sobre as emoções, sobre os sentimentos, como você vai aprender a lidar com eles, e hoje nós vamos desvendar o sentimento de ciúme. Vamos nessa! Então, primeiramente, antes de tudo, a gente tem que entender que o sentimento de ciúme é um sentimento natural do ser humano. Ele vem num movimento de zelo pela relação que a gente está estabelecendo com o parceiro, com a parceira, de proteção. Então ele é um sentimento como qualquer outro sentimento, como medo, raiva, angústia, natural do ser humano. E ele, em níveis normais, eles tendem a agir de uma forma saudável na sua vida. Então o sentimento de ciúme no nível normal, ele vai agir como uma forma de proteção. Ele vai proteger, ele vai te ajudar a proteger a sua relação, é uma forma de se importar com o outro. O problema então é quando esse ciúme se torna patológico. Ele se torna um sentimento que acaba prejudicando a relação. Ele distorce esse movimento de zelo que a gente sente pela relação para um movimento de possessividade, um movimento onde a gente tende a entender o outro como uma posse nossa, como algo que a gente não pode deixar que os outros toquem, que os outros se relacionem com ele, porque aquela pessoa se torna um objeto de posse minha. E esse movimento se dá por diversos fatores da vida, como também outros sentimentos que estão correlacionados e que impulsionam o sentimento de ciúme a se distorcer, a se tornar uma patologia. Então o ciúme não está correlacionado ao parceiro, à pessoa que é objeto daquele ciúme, ou o objeto mesmo daquele ciúme, né? Porque a gente pode ter ciúme de um carro, por exemplo. Assim como a gente pode ter ciúme de uma pessoa, ciúme de um objeto, a gente pode adquirir ciúme por vários objetos e por várias coisas. O que eu estou trazendo aqui é uma relação entre pessoas, certo? Mas então o ciúme, de forma geral, independente de ser objeto, de ser pessoa, ele está relacionado muito mais a questões internas minhas, que eu tenho que lidar comigo mesmo, do que a pessoa externa, do que o objeto externo ao qual o meu ciúme se desloca. Por isso é importante entendermos que o movimento de tratamento do ciúme vai muito mais de respeito a nós, um movimento interno de se trabalhar, do que querer que o outro se adapte à minha realidade, às minhas noias, para que eu não sinta esse sentimento. Então o ciúme no estado patológico, ele é prejudicial tanto para quem sente, porque a pessoa se sente insegura, não dorme à noite, fica a todo momento tendo paranoias de que o parceiro está o traindo ou está se relacionando com outras pessoas e ele pode perder aquela pessoa a qualquer momento, quanto para quem é objeto desse ciúme, porque a pessoa se sente controlada, ela se sente sem liberdade, sem poder ser quem ela é, porque ela está sendo todo momento privada por aquele parceiro que sente o ciúme. Nessa lógica psíquica de que temos que nos trabalhar para lidar com o nosso ciúme, com as nossas inseguranças, é muito importante a gente entender alguns movimentos internos que fazem com que esse ciúme apareça. Então a pergunta que a gente tem que se fazer é o que causa em nós o sentimento de ciúme? Eu aqui nesse vídeo elenquei para vocês alguns padrões comportamentais, psíquicos que a gente adquire no decorrer da nossa vida que influenciam para que a gente sinta esse sentimento de ciúme e que, se esses mecanismos estiverem desregulados, eles podem acentuar o ciúme, para transformar esse ciúme, que é um zelo, que é uma proteção, num sentimento de posse. Então é muito importante que a gente esteja atento a cada um deles. O primeiro mecanismo que eu elenquei aqui para vocês é a baixa autoestima. A baixa autoestima está muito relacionada a um sentimento de inferioridade. É como se a gente se sentisse inferior a qualquer coisa que a gente se relaciona. Então, o outro vai ser sempre melhor que eu nas atividades que a gente faz dentro do serviço, né? O meu colega de trabalho sempre é melhor do que eu. Eu nunca me sinto suficientemente bom para qualquer coisa. E isso se desloca também, esse mecanismo, para as nossas relações amorosas. Então a gente acaba sentindo que eu não sou suficientemente bom para aquele meu parceiro, que eu nunca vou dar conta de ser suficiente para aquela pessoa. E isso é um movimento interno, veja, é sempre lembrando nessa perspectiva. E esse sentimento de baixa autoestima pode se dar muitas vezes com a nossa criação dentro de casa. A gente foi muito comparado com um irmão,
É muito comum a gente escutar, na nossa infância principalmente, porque o seu colega tirou nota alta e você tirou nota baixa. O seu irmão não era assim. O seu primo, olha lá, tirou 10 em matemática e você tirou 7. E esses mecanismos, essas coisas que a gente vai escutando no decorrer da nossa vida, vai fazendo com que a gente desenvolva uma baixa autoestima. Nós, seres humanos, temos a capacidade de nos desenvolvermos. Então é muito importante que você entenda que a sua baixa autoestima muitas vezes não condiz com a realidade. Porque você pode ser um excelente profissional, que tenha as maiores graduações, mas ainda assim, por causa desse mecanismo psíquico, você vai se sentir inferior. E é um mecanismo que precisa ser trabalhado, porque dentro de uma relação, o mecanismo vai influenciar com que o ciúme se acentue na relação que você está estabelecendo com uma pessoa, com um parceiro ou com uma parceira. E é importante entender que a autoestima ela está muito relacionada à visão que você tem de si próprio. Então, se você tem uma visão que você não vale nada, não importa o que os outros digam. Porque pode ser que o seu parceiro, a sua parceira, veja você e entenda assim, pô, que cara legal, que cara interessante, que fantástico, uma pessoa perfeita para estar ao meu lado. E ela pode até frisar isso para você. Você é o ideal para mim, eu não preciso de mais nada. Mas ainda assim, nós nos sentimos inferiores e sentimos essa insegurança de qualquer momento seremos trocados. Então a gente tem que trabalhar muito a nossa autoestima para que a gente não corra esse risco. Que a gente comece a perceber a realidade como ela é. Olhar para nós e entendermos que nós temos as nossas qualidades. Um outro fator muito importante que influencia no sentimento de ciúme é os traumas que a gente carrega conosco das relações amorosas que nós já experienciamos no passado. E isso se dá porque o ser humano se constrói nas suas relações. Nós vamos nos desenvolvendo, nos aprimorando nas relações que a gente experimenta. Então, nas relações amorosas em que a gente teve experiências traumáticas, nós temos uma tendência a projetar esses mecanismos para as relações futuras. E essa projeção, ela na verdade tem um intuito de nos proteger, de nos privar de que aconteça novamente aquilo. Só que não quer dizer que porque aconteceu numa relação anterior, vai acontecer numa futura. Porque a pessoa que você está se relacionando é diferente. Tem experiências diferentes, jeitos de ser diferentes e até princípios diferentes da pessoa que você se relacionou na antiga relação. Só que essa projeção, ela vai fazer com que você entenda que todas as relações são assim. Todas as relações vão se transformar em algo potencial para que você se traumatize novamente. Então a sua psique vai fazer com que você crie mecanismos de proteção para que você se sinta mais seguro. Imagina se você passou por um relacionamento no passado onde você foi traído ou traída. A gente tem a tendência a carregar esse trauma da traição para a relação futura. Todas as relações traumáticas a gente acaba carregando vestígios conosco e que nós temos que trabalhar muito bem isso para não deixar isso influenciar a sua relação futura, porque isso tende a fazer com que a relação futura fracasse se você não se controlar, porque a gente tem que entender essa dinâmica. O que aconteceu no passado, aconteceu. E muitas vezes a gente não tem controle sobre isso. E a gente tem que entender que a relação futura se constrói com as nossas atitudes. Então, se eu quiser ter uma relação mais saudável, eu posso construir isso de uma forma que o meu parceiro vai se sentir amado por mim e não vai ter essa necessidade de buscar uma traição, por exemplo. Agora, se a gente se render a essa insegurança dos traumas do passado, a tendência é que a gente crie mecanismos de proteção e de controle. Então a gente vai começar a impedir o parceiro de sair com os amigos, de se relacionar com as pessoas no serviço. Qualquer mensagem que receber no WhatsApp a gente vai começar a perguntar quem é. E isso acaba sufocando a relação. E a pessoa que você se relaciona não tem culpa dos teus traumas. Então você tem que trabalhar eles. Um outro mecanismo que eu vim trazer para vocês, na verdade não é um mecanismo, é um outro sentimento que pode influenciar para que o sentimento de ciúme se acentue, que é o sentimento da ansiedade. A ansiedade pode aumentar em muito o sentimento de ciúme, porque a ansiedade, na verdade, é uma antecipação de situações que podem ocorrer no futuro. Então a tendência é que nós criemos situações fantasiosas, situações que são irreais, mas mesmo assim a ansiedade faz com que a gente pense nisso e aí acentue esse movimento de ciúme. E isso se dá, por exemplo, eu estou no serviço e a minha parceira ela está em casa. A ansiedade vai fazer com que eu tenha pensamentos no sentido assim, será que ela está em casa sozinha? E se apareceu alguém?
Às vezes não tem a menor possibilidade de aparecer alguém, vocês moram em apartamentos, vocês não têm contato com vizinho nenhum, mas a gente começa a pensar, e se aparecer alguém? E se alguém do serviço dela for na casa dela? E se for um homem lá? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E aí a ansiedade vai acentuando esses pensamentos irracionais, fazendo com que a gente tente privar o nosso parceiro de fazer muitas coisas. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o sentimento de ciúme, se desregulado de uma forma muito grande, ele pode transformar a nossa relação numa relação possessiva, numa relação muitas vezes até abusiva. Então, se você quiser aprender a lidar melhor com a sua ansiedade, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo como você pode lidar com ela e te ensino mecanismos para trabalhar a sua ansiedade, para que você diminua seus estados ansiosos para um nível de normalidade da ansiedade, para que você não desenvolva uma ansiedade patológica. Então, se você quiser, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, para que você, depois que assistir esse vídeo aqui, você assista ele para você aprender a lidar melhor com a sua ansiedade. Então, a pergunta que fica agora é como a gente vai aprender a lidar com esse ciúme, para que ele não atinja estágios patológicos e que acabem prejudicando a nossa relação amorosa, a nossa relação com os outros de forma geral. Então o primeiro passo que a gente tem que fazer é reconhecer o problema, reconhecer que a gente tem ciúme. A gente tem que começar a perceber que a gente tem um ciúme aí dentro das nossas relações e que esse ciúme está nos prejudicando. Fazer esse movimento de reconhecimento é internalizar o paradoxo de Carl Rogers. Carl Rogers, ele foi um grande psicólogo, um grande teórico da teoria humanista da psicologia, e ele dizia o seguinte: quando eu me aceito como eu sou, então eu mudo. Reconhecer o nosso problema é se reconhecer, é se perceber, é perceber que você tem algo disfuncional. E quando a gente percebe que temos algo disfuncional, a gente se permite buscar movimentos de mudança. Movimentos que nos permitam desconectarmos dessas patologias para buscar um movimento mais saudável de se relacionar. Se eu não tiver esse movimento e essa capacidade de me reconhecer e reconhecer os meus problemas, eu não tenho a capacidade de mudar. Porque a gente só muda aquilo que a gente percebe que está disfuncional na gente. Muitas vezes a gente bate o pé com o nosso parceiro, com a nossa parceira, porque aquela pessoa age de determinada forma, faz determinado comportamento que a gente considera inadequado, mas se a pessoa não se percebe, é muito difícil que ela mude. Então é importante fazer esse movimento. Uma outra forma de lidar com o ciúme é trabalhar a nossa autoestima. Então, para a gente driblar o ciúme, é muito importante a gente fortalecer a nossa autoestima. E há muitas formas de a gente fazer isso. A primeira é reconhecer as nossas qualidades, entender que nós somos seres humanos e que nós temos potencialidade de nos desenvolvermos. Mesmo que a gente se sinta inseguro com relação à nossa relação com os outros, e talvez esse sentimento de inferioridade em um determinado momento possa até ter um fundo de verdade, nós temos a capacidade ainda assim de nos desenvolvermos e chegarmos no nível que aquela pessoa hoje está na vida. Só que antes de reconhecer aquilo que não temos, nós temos que reconhecer e valorizar aquilo que já temos. Reconhecer que somos talvez um bom namorado, uma pessoa carinhosa, sou prestativo, sou generoso e por aí vai. Você tem que aprender a reconhecer as habilidades que você de fato tem, conforme a realidade que se apresenta. Procure também incluir na sua rotina atividades prazerosas, coisas que vão fazer você se sentir bem, trazer um bem-estar, liberar adrenalina no corpo para que você se sinta melhor, mais relaxado. E também tenha foco nas suas tarefas diárias. Isso vai fazer com que você se sinta mais útil, mais produtivo, que você procrastine menos e que você tenha a capacidade de se sentir útil de alguma forma. Um ponto também que é fundamental para você conseguir lidar melhor com o seu ciúme é ter uma relação de diálogo aberta com seu parceiro ou sua parceira. Eu costumo dizer para meus pacientes, principalmente quando eu trabalho questões de relações amorosas, que o diálogo é o ponto crucial para um sucesso dentro de uma relação. É a capacidade de a gente poder comunicar para o parceiro, para a parceira, aquilo que nos agrada dentro da relação e aquilo que é da ordem dos desafetos. É muito importante que o diálogo seja uma peça fundamental para sinalizar essas situações em que a gente se sinta desconfortável. Meu amor, eu sinto ciúme, eu tenho esse sentimento de insegurança por causa disso, disso e aquilo. Porque o parceiro compreendendo esses teus mecanismos, esses teus sentimentos de insegurança ou os teus desconfortos com relação a alguma atitude
atitude daquela pessoa, ele vai ter uma empatia em te escutar e poder trabalhar essas questões junto com você. Ela pode se transformar numa rede de apoio, assim como você também escutar a parceira dizer, ó, eu não tô gostando, você tá muito possessivo, e etc, e etc, e etc, vai poder fazer com que você se policie mais em perceber que você talvez esteja excedendo alguns limites dentro da relação de vocês e que está começando a prejudicar a relação. Então é muito importante o diálogo. Quando a gente não sinaliza para o parceiro que algo está errado na relação, a relação não muda, a relação permanece. Eu costumo usar até o exemplo do marido que toma banho e deixa a toalha jogada em cima da cama. Imagina que a esposa, ela olhe para aquela situação, não compactue com aquilo, mas dá aquela respirada funda, pega a toalha e estenda no varal. Qual é a tendência que o marido venha a fazer aquilo de novo? A tendência é que ele permaneça com esse comportamento que a esposa considere inadequado. Então é importante que a esposa sinalize, poxa cara, toalha em cima da cama, por favor, né, estende, vai colocá-la no varal. Se a parceira sinalizar, o comportamento do marido pode ser adequado, pode se transformar num comportamento mais funcional para a relação. Então é muito importante que o casal esteja alinhado no diálogo, que eles possam compartilhar suas frustrações, suas inseguranças, como também suas alegrias, né, seus sentimentos de sucesso e sentimentos prazerosos. Um último ponto fundamental para aprender a lidar com ciúme é trabalhar a sua autoconfiança e a confiança no parceiro. Confiar em si mesmo é um requisito fundamental para aprender a lidar com esse ciúme excessivo. Reconhecer as suas qualidades, reconhecer a troca afetiva que vocês têm um com o outro, que você é digno do amor da parceira e que ela é fiel a você, fará com que você se sinta mais tranquilo com relação a tudo isso. Isso com base numa autoconfiança, entender que você tem qualidades e que a parceira preza por elas. Quando nós internalizamos essa dinâmica, não sobra espaços para desconfianças, conflitos. Pelo contrário, a gente começa a desenvolver uma confiança plena no parceiro, na parceira, entender que não tem motivos para que ela haja de uma forma ilícita ou ele age de uma forma ilícita, né, que venha nos trair ou algo nesse sentido e que desrespeite a relação. E por isso temos que ter muito cuidado, porque quando esse ciúme ele passa a ser destrutivo para a vida do casal, talvez seja um sinal claro de busca de um auxílio de algum profissional psicólogo. A psicoterapia, tanto individual quanto de casal, ela possibilitará com que o parceiro, a parceira ou o indivíduo que está procurando a ajuda do profissional tenha nova perspectiva sobre isso e que possa trabalhar todos esses itens que eu trouxe para vocês hoje de uma forma em que possibilita que o sujeito ele consiga lidar melhor com todos esses conflitos, todas essas questões e busque uma saúde dentro da relação, com menos ciúme e com mais trocas de afeto, com mais trabalhos de autoconfiança, de reconhecimento, não abrindo espaços para desconfianças dentro da relação. E então, pessoal, chegamos ao final desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se você conhece algum amigo que tem esse mecanismo de ciúme muito exacerbado dentro da relação dele, das relações afetivas que ele nutre, manda esse vídeo, compartilha, ajuda a divulgar, curte, compartilhe, se inscreva no canal e eu vejo vocês numa próxima. Até mais!